Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e hoje eu tô super feliz e animado porque nós vamos inaugurar uma nova fase, uma nova temporada aqui do canal, com uma nova marca, uma nova identidade visual, um novo cenário, mas se tem uma coisa que não mudou, é o meu compromisso em trazer conteúdo de qualidade aqui para vocês com a mesma didática de sempre. Então se você ainda não está inscrito no canal, não perde tempo, já clica aqui no botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum novo vídeo dessa nova temporada. E aí, para que a gente possa começar e junto com essa nova fase de novidades, eu separei as principais novidades que a Microsoft implantou no Power BI aí nos últimos meses e eu já te mostro logo depois da vinheta. Bom, vamos lá. Eu separei aqui algumas novidades, mas eu vou começar por aquela que eu imagino que a maioria das pessoas tem ficado perdido aí, né, com a interface do Power BI. Se você estava acostumado a abrir aqui o Power BI e visualizar os painéis aqui do lado direito, pode encontrar aí agora só uma faixa bem fininha aqui com alguns ícones, mas não se preocupe que essa mudança foi muito melhor, na minha opinião, que vai deixar aqui um ambiente muito mais organizado. No início a gente perde um pouco de tempo aí para tentar entender onde que estão as coisas. Eu tenho certeza que vocês não vão achar ruim dessa mudança aí da Microsoft com o uso quando vocês começarem a utilizar, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui desse alternador de painel que está aqui do lado direito, onde eu tenho aqui um botão que mostra para mim aqui como se fosse a base de dados. Se eu clicar, já abre aqui o meu painel. Mas aí você deve estar se perguntando, onde estão os outros painéis? Agora a gente tem um botão aqui de mais, onde eu posso selecionar quais painéis eu quero utilizar dentro desse alternador. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, em formato, e aí vai aparecer um novo ícone. Se eu clicar aqui, o painel vai mudar para o painel de formato. Então é um alternador, eu posso ir alternando entre os painéis. Eu vou deixar aqui também para aparecer o painel de indicadores, então eu posso agora alternar entre os três painéis que estão habilitados, beleza? E aí eu vou deixar mais um habilitado aqui, que é o de criar um visual. Então eu vou clicar nele e agora ele também vai aparecer aqui. Ele é muito importante quando a gente está fazendo a formatação, né, ou a criação de novos visuais aí dentro do nosso relatório, tá bom? Se esta opção de criar um visual não estiver habilitada para você, você pode habilitar clicando aqui no menu Exibição e aqui em Alternador de Painel, você vai selecionar aqui a opção, ó, Mover Criar um Visual para o alternador de painel. Então ele vai tirar aqui da faixa de opções e mover para cá, onde você pode habilitar. E você pode também habilitar ou desabilitar esses painéis clicando aqui na própria faixa de opções. Perceba que eu posso marcar ou desmarcar aqui esses painéis. Funciona como se a gente estivesse clicando no botão de mais ali, beleza? Um detalhe é que perceba que quando a gente vai clicando em um botão, ele vai trocando, né? Então, se eu estou aqui, por exemplo, no painel de visual e clico no de dados, ele troca o painel. Só que muitas vezes a gente quer abrir 2 ou 3 painéis ao mesmo tempo para facilitar aqui o manuseio das informações. Então você vai segurar a tecla Ctrl no teclado e aí você pode clicar aqui nos painéis. Perceba que eles vão empilhando, né? Vão abrindo aí um ao lado do outro. Dessa forma você consegue ver mais de um visual aqui dentro, beleza? Eu vou deixar aqui só o painel de dados habilitado para que a gente possa falar sobre a próxima novidade, que é a interação nos objetos. Se você estava acostumado com o Power BI anteriormente, onde você tinha que clicar no gráfico e fazer a formatação direto no painel de formatação, clicando aqui e alterando as opções, agora a gente pode fazer isso também diretamente dentro do gráfico com muitas opções. Por exemplo, imagina que eu quero fazer aqui a formatação deste gráfico de rosca e alterar o título. Eu vou clicar aqui 2 vezes sobre o gráfico, em cima do título, e agora eu posso fazer a alteração do título diretamente no gráfico. Antes eu tinha que fazer isso aqui pelo painel, então eu vou digitar aqui um novo título para esse gráfico. Vou digitar aqui Fret Breakdown, onde eu pressiono Enter e eu já tenho aqui então um novo título definido. E eu posso fazer isso também com algumas outras opções. Eu posso clicar aqui em cima da fatia e selecionar uma cor. Então eu tenho aqui, por exemplo, a fatia que está selecionada. Eu poderia alterar aqui pelas cores ou ainda melhor, clicando com o botão direito, vai aparecer esse novo painel aqui e eu posso escolher a cor diretamente. Então imagine que eu quero selecionar agora uma cor aqui mais rosa, né? E aí eu já tenho aqui a formatação. Eu posso fazer o mesmo com a outra aqui e escolher aqui uma cor mais escura, como esse roxo aqui, e eu tenho essa formatação sendo feita diretamente. Muitas opções podem ser feitas agora diretamente no gráfico, basta você clicar e aí fazer a alteração. E o mais legal disso é que quando você clica, automaticamente aqui no painel é selecionada a opção daquele elemento que você clicou. Então, por exemplo, eu cliquei aqui no rótulo, né, do eixo Y aqui do gráfico, então já apareceu aqui eixo Y, eu já consigo ver aqui todas as formatações de valores, título que eu poderia habilitar, desabilitar
mais rapidamente, né? Não preciso mais ficar procurando. Isso aqui para mim foi uma das melhores atualizações que teve, né? Vai se aproximando o Power BI muito do que é feito lá no Excel, onde a gente consegue fazer as interações diretamente dentro do gráfico ou dentro dos objetos de forma geral. Outra nova atualização que surgiu no Power BI é a possibilidade de criar múltiplos cartões com um único visual. Perceba que eu tenho aqui neste meu relatório um gráfico, né, um visual de cartão, só que agora ele é um único cartão, ele não está agrupado. E isso foi feito utilizando um novo visual. Se eu clicar aqui no menu Inserir, eu tenho aqui agora um novo visual chamado Cartões, né? É esse cartão que está aparecendo aqui, ó, ele tem um raiozinho, cartão novo. E agora com esse cartão eu posso colocar várias medidas dentro dele. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou apagar aqui. Vou apagar esse aqui e vou inserir um novo visual aqui no lugar para a gente ver as formatações desse visual. Então vou clicar aqui agora, vou pedir para inserir um novo cartão, vou colocar esse cartão aqui na posição que eu quero e agora eu vou inserir os valores. Então vamos colocar aqui algumas medidas. Eu vou clicar aqui então em dados e vou arrastar aqui para dentro, ó, eu vou pegar aqui a minha medida de pedidos. E como eu não tenho outras medidas criadas aqui nesse modelo, eu vou pegar o campo numérico e fazer uma medida implícita mesmo aqui da tabela de vendas. Vou pegar aqui o valor total, vou arrastar para cá também e vou trazer mais um aqui que é o valor do frete. Então perceba que agora basta eu ir arrastando e novos cartões vão surgindo. E aí basta fazer a formatação deste cartão. Então eu vou clicar aqui no painel de formatação, de formato. Perceba que a gente tem aqui algumas opções. Por exemplo, eu posso mudar a forma deste cartão, posso colocar aqui alguns cantos arredondados, cantos cortados, né, chanfrados, eu vou deixar aqui o retângulo mesmo. Posso mudar o texto explicativo, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui em texto explicativo, olha, eu posso habilitar e desabilitar, perceba que eu consigo ver o que é. Então, por exemplo, esse formato aqui de valores, eu quero ele um pouquinho menor, então posso vir aqui e diminuir o tamanho, ó, vou colocar aqui 35, por exemplo. Eu quero mudar também, além dos valores, eu quero mudar o label, né, o rótulo. Então perceba que se eu habilitar e desabilitar aqui, eu vejo o que que é. Posso clicar, selecionar a posição que eu quero, se é acima, se é abaixo do valor. Posso selecionar também aqui o tipo de alinhamento, a quebra, a transparência, a cor. Tem várias opções que eu posso fazer para isso aqui. E eu tenho aqui também o espaçamento entre os rótulos que eu posso aumentar e diminuir. Aí eu posso aproximar aqui o rótulo, né, o texto explicativo do rótulo de dados. Além disso, eu posso fazer outras formatações. Por exemplo, eu vou clicar aqui em cartões, posso aplicar uma formatação a cada um desses cartões individualmente ou a todos de uma vez. Eu vou clicar aqui em todos e aí eu vou selecionar aqui algumas opções. Eu posso mudar o preenchimento, né? Posso clicar aqui em preencher e selecionar, por exemplo, uma imagem. Eu vou clicar aqui em procurar, vou selecionar esse fundo de card aqui e eu já posso visualizar, né? Não ficou muito nítido aqui porque a cor dos textos, né, dos cartões estão escuros, né? Não está dando contraste. Então, eu vou selecionar aqui novamente aqui nos textos explicativos, olha, nos valores, vou selecionar aqui a cor branca e aqui no meu texto aqui do rótulo, né, do label, eu vou selecionar aqui uma cor mais cinza assim, diferente, então eu já posso fazer a modificação aqui. Perceba que agora eu posso aplicar um fundo, então, individualmente a cada cartão. E aí você pode ainda tentar ver todas as opções que a gente tem de formatação. Eu vou clicar aqui, por exemplo, em tamanho e estilo, e aí eu vou buscar aqui, olha, o preenchimento, né? Eu posso mudar aqui o espaçamento de preenchimento entre os cartões. Eu tenho a tela de fundo, ó, que se eu habilitar e desabilitar é aquela tela que aparece aqui no fundo dos cartões. Então, por exemplo, ó, se eu quisesse uma cor aqui, eu poderia selecionar e colocar uma cor no fundo desses cartões. Eu vou deixar aqui desabilitado, né? Mas o mais legal desse cartão múltiplo aqui é que você pode fazer a formatação tanto individual quanto coletiva de todos os cartões. Isso facilita muito, você mantém um padrão, né? Poderia colocar aqui um fundo para cada um, mas eu particularmente prefiro manter o padrão e colocar o mesmo fundo aqui em todos os cartões, beleza? Então essa é mais uma das novidades que surgiram aí no Power BI nos últimos tempos. Vamos agora para a nossa próxima novidade, que é a possibilidade de colocar uma medida na barra de erros dos gráficos de colunas e barras. Eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, nessa página 1, para ficar mais fácil, mais nítido, né? Vou aumentar esse gráfico aqui, onde a gente vai conseguir fazer a formatação aqui dessas nossas barras, tá bom? Então eu vou clicar no gráfico, vou clicar aqui agora na barra, ó, perceba que eu tenho aqui barra de erros, e aí eu posso selecionar aqui quais tipos que eu quero colocar. Por exemplo, eu já tinha aqui as opções, ó, de colocar por porcentagem, e aí eu poderia vir aqui e colocar qual que era o meu limite, né, inferior ou superior. Então eu vou habilitar aqui primeiro para que apareça, olha, tem uma barra de erro, e aí eu coloquei 10% para mais, 10% para menos, e ele vai calculando isso automaticamente por porcentagem. Mas agora eu tenho a possibilidade de colocar aqui, ó, por campo. Fazendo isso, eu posso adicionar um limite superior e um limite inferior, que pode ser criado via medida com a linguagem DAX, onde eu tenho a medida, né? Eu vou clicar aqui, por exemplo, em dados aqui, ó. Vou segurar a Ctrl para não fechar o outro painel, tá? Eu já havia criado aqui uma medida chamada metas,
onde eu tenho aqui valores que eu defini, tá? Na mão mesmo, isso aqui foi ditado, mas você pode fazer um cálculo para isso, para cada um desses armazéns aqui. E aí eu vou colocar um valor, eu vou pegar essa meta aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar no meu limite superior. E aí o que vai acontecer? Automaticamente vai desenhar aqui uma barra até aquele valor. Então os valores aqui, eles estão sendo calculados para cada um individualmente, né? E isso poderia ser feito, obviamente, com qualquer outro cálculo. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, esse valor aqui tá em 18 mil, né? E eu coloquei aqui 100 mil. Então vou colocar aqui um valor mais próximo, ó, por exemplo, 35 mil. Então se eu colocar aqui 35 mil e pressionar Enter, perceba que o valor calculado para aquela faixa, né, para aquela barra, é o valor que eu digitei aqui na medida, mas, mais uma vez, lembrando, isso pode ser feito com um cálculo, né, que faça sentido, né? Tanto para o cálculo da margem de erro, como, por exemplo, se você quisesse definir aqui um valor da meta, tá? Se você utilizasse esse recurso para calcular meta, por exemplo, beleza? Ainda com essa mesma dinâmica, surgiu um outro recurso, que é a possibilidade de colocar rótulos nos gráficos de forma personalizada. Então eu tenho aqui a barra de erros, eu vou fechar aqui e vou vir aqui agora, olha, onde eu tenho os rótulos, tá? Então eu vou clicar aqui rótulos de dados e da mesma forma eu posso colocar aqui, ó, em valores, um campo para definir quais são os rótulos. O rótulo por padrão que está aparecendo aqui são os valores da medida, né? Mas eu criei aqui um outro rótulo personalizado, onde eu coloquei somente uma bolinha, né, colorida para cada um. Então isso também, mais uma vez, pode ser feito via cálculo, né, na linguagem DAX, onde você escreve um rótulo que você quer que apareça, né? E aí se você substituir aqui, colocando o campo aqui, automaticamente o que vai acontecer é que ao invés de aparecer o rótulo padrão, vai aparecer o rótulo que você colocou, né? E eu poderia colocar aqui, por exemplo, olha, atingiu a meta, e aí, se eu pressionar Enter, é o rótulo que vai aparecer aqui, beleza? Deixa eu desabilitar aqui aquela barra de erros para que a gente possa visualizar melhor o rótulo, né? Então, olha lá como é que apareceu. Dá para a gente fazer também alguns recursos bem interessantes com a possibilidade de colocar esses rótulos personalizados. E para completar esta série de novidades que eu separei para vocês, vamos ver a possibilidade de fazer uma formatação condicional com textos, né? Antes a gente só conseguia fazer a formatação condicional com números, agora a gente vai fazer também com textos. Ó, eu vou clicar aqui no gráfico e agora eu quero modificar a cor dessas barrinhas aqui, mas eu vou fazer isso com uma formatação condicional. Então eu vou clicar aqui no botão de formatação condicional e agora nós vamos alterar aqui as opções, né, dessa formatação. Então aqui a gente tem qual o estilo de formato, né? Tá em regras, que é o padrão que a gente vai utilizar para poder escrever as regras aqui, e qual campo que a gente quer se basear. Nesse caso, eu vou basear aqui no armazém mesmo, que é o campo que está aqui no meu eixo, né? Então eu vou poder fazer a formatação por texto e indicando aqui o nome do valor, né, do eixo que está aqui. Então eu vou mudar aqui a cor de uma dessas barras fazendo uma formatação condicional, indicando, por exemplo, o nome de um armazém. Então eu vou mudar aqui, ó, a cor da barra encanto. Então vou digitar aqui, ó, se o valor for igual a encanto, né? Então perceba que agora é possível digitar um texto, antes era só possível fazer isso com valores numéricos. Aí eu posso vir aqui e selecionar a cor. Por exemplo, imagina que eu quero que a cor aqui da barra encanto fica na cor rosa, né? Então vou selecionar aqui o rosa, vou dar OK, e aí automaticamente, né, pela formatação condicional, eu tenho a modificação daquela regra. Eu posso clicar aqui novamente, voltar, e se eu precisar adicionar uma nova regra. Então imagina que eu quero também que aqui a união também fique em outra cor. Então eu poderia vir aqui, colocar união e escolher a cor, né, para união. Pode ser a mesma cor aqui se eu quisesse que as duas ficassem com a mesma cor, ou uma cor diferente, né? Vou selecionar aqui este amarelo aqui, vou dar OK, e aí eu tenho aqui uma formatação condicional. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa novidade, né, dessa nova fase do canal também. Se vocês estão animados, comenta aqui embaixo, né, o que vocês querem ver aqui no canal, qual o tipo de conteúdo, e aí a gente vai trazer aqui com certeza esses conteúdos mais pedidos. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!